Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, unidos na fé, nesse dia 25 de janeiro de 2025, nesse sábado, dia da conversão de São Paulo apóstolo. A conversão de Paulo, que fomos chamados a celebrar e a viver, manifesta o poder da graça que excede todo o pecado, em Romanos 5:20. A transformação decisiva de sua vida acontece no caminho de Damasco, onde descobre o mistério da paixão de Cristo que se renova em seus membros. Ele mesmo, perseguido por causa de Cristo, dirá: alegro-me dos sofrimentos que tenho suportado para vós e completo que na minha carne faltam as tribulações de Cristo em favor do seu corpo, que é a Igreja. Colossenses 1:24. Essa celebração, já presente na Itália no século VIII, entrou no calendário romano pelo fim do século V. Então, que São Paulo possa abençoar e iluminar a todos nós. E o evangelho que nós temos de hoje é de Marcos, capítulo 16, versículos de 15 a 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhe: ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nosso querido Martinho Lutero, um teólogo que nasceu em 1483 e morreu em 1546, dizia: até os 40 anos o homem permanece louco. Quando então começa a reconhecer a sua loucura, a vida já passou. Eu já tenho 52 anos, a vida está acabando, né? Metade já foi, né? Mesmo na nossa imaturidade, na nossa pequenez, na nossa insignificância, a gente hoje se depara com a presença de São Paulo e a sua conversão. A presença de São Paulo, viu? E tudo aquilo que ele representa. A maior parte dos textos do Novo Testamento são atribuídos a Paulo, viu? Algumas cartas realmente dele, outras atribuídas a ele, que a igreja achou por bem, que são cartas de conduta moral. Viu? Os evangelhos são narrativas, né? Narrativas das memórias de Jesus. As cartas de Paulo são cartas de conduta moral, de orientação moral, de orientação de comportamento humano. Por isso, nós vamos nos deparando com essa sabedoria de que a vida, Deus vai preparando pessoas que a gente não se espera. Paulo, durante o período da sua vida, perseguiu, estava presente na morte de Estevão, primeiro mártir da igreja, que possivelmente assustou Paulo. Em que esse homem acredita? Já que Paulo é um homem de formação judaica, irrepreensível, um homem de fé, um homem de religião, um homem que conhece culturas muito bem, um grande pensador, um grande filósofo. Seria uma coisa muito interessante, um diálogo entre São Paulo e os grandes filósofos da história da humanidade. Um homem que foi capaz de juntar em torno do ressuscitado a cultura grega, a cultura judaica e a cultura romana. Esses três povos, esses três mundos que ele conhecia bem, viu? Porque tinha cidadania romana também. Então nós temos esse homem que durante o período perseguia os cristãos, mandava prender, mas no caminho para Damasco há um encontro com o ressuscitado. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem és tu? Eu sou Jesus. Então Paulo se assusta, perde a visão durante um tempo, mas o que Paulo faz é um encontro com o ressuscitado. Paulo é um homem que se encontra com o ressuscitado, viu? E é nessa lógica do ressuscitado que Paulo começa a se converter, viu? Perde a visão diante da luz de Jesus, perde a visão e começa a se converter e começa a ir atrás. Quem é esse que eu encontrei? E começa a buscar.
viu? E por isso Paulo é o grande pensador do cristianismo. Viu? Deveria ter sido o primeiro papa, mas a autoridade estava atribuída a Pedro. Mas graças à conduta de Paulo e o fato dele não conseguir trabalhar com Pedro, a igreja se expandiu, saiu dos muros de Jerusalém. Saiu dos muros daquele povo dos 12. Então Paulo é o grande responsável pela expansão da igreja. E é bonito isso tudo porque diante da loucura de Paulo de querer perseguir os cristãos, chega um momento Paulo se converte e aprende a viver e servir. Num processo de conversão longo, Paulo tem que ficar 3 anos num canto, não sei quantos anos no outro, para poder começar a anunciar e pregar o evangelho e a escrever sobre Jesus e a escrever as suas cartas, mesmo na prisão. Um homem que sempre estava preso, sempre apanhando, sobrevivendo a tudo, mas parece que isso não o assustava. Tamanha a fé em Jesus, tamanha a experiência de fé que ele fez com a presença do ressuscitado. Viu? Por isso é alguém que foi capaz de começar a ter essas atitudes, atitudes de anunciar o Evangelho, atitudes de quem foi convertido e batizado, atitude de quem encontrou-se com o ressuscitado. Paulo é o único a encontrar-se com o ressuscitado fora dos 12 ou daqueles que foram discípulos, porque Paulo não foi testemunha ocular de Jesus. Paulo nunca viu Jesus histórico, Jesus dentro do tempo e do espaço. Paulo começou a perseguir o movimento que se criou a partir da experiência do ressuscitado através dos discípulos de Jesus. Isso Paulo foi perseguindo. Mas depois, Paulo convertido é esse grande homem que vai nos mostrando. Por isso, a gente tem momentos de loucura na vida, mas diante da conversão, a gente vai aprendendo a viver, mesmo que a vida já tenha passado da metade. Mas a gente vai aprendendo a viver. E aprender a viver é lutar para que a nossa vida, a nossa história, para que o mundo, para que as coisas que nós temos sejam sempre aprovadas por Deus e abençoadas por Deus. Por isso que na conversão de São Paulo a gente também possa converter a nossa. E que a gente mudando e convertendo o nosso interior, sejamos abençoados e agraciados por Deus. Que São Paulo interceda por nós. Um abraço, até mais.